Foi malvado, sim. Malvado com o torcedor. Foi malvado com o torcedor. Olha essa peste aí já na capa. Já na arte do Flamengo. O Flamengo perde, como tá aí no título, humilhado para o Cuiabá. Cara, eu quero deixar vocês falarem aí à vontade. Eu nem vou me estender muito nesse assunto para não criar muitos problemas aí judiciais depois dessa partida. Quero saber de vocês aí o que vocês acharam dessa partida. Começa aí. Quem quiser, começa aí. Pode começar, Vini, que eu comecei com o Botafogo. Beleza, eu quero saber, LF, se você viu o jogo até o final. Cara, vi o jogo até o final. Caraca, doído, né, mano? Porque eu tava vendo o jogo com meu pai, a gente tava já discutindo já. Já tava aqui. Quando o Flamengo vai bem, viu? Vocês devem ser assim, não sei como é que é com o pessoal aí, quem assiste jogo em família. Quando o time vai bem, é mil maravilhas, né? Pô, que jogada linda, não sei o quê. Pô, não, o time tá bem assim. Mas, cara, quando o time tá perdendo, começa o arranca-rabo, né? Pô, esse cara é muito ruim. Pô, ele é tão assim, pô, não sei o quê. Só fala mal do cara, pô, é uma merda. Ah, não sei o que, isso aqui não é tão. Aí já começa. O Flamengo tomou o terceiro gol, eu já falei, cara, não vou mais assistir essa merda, não. Já tava cheio de som, já tava puto já. Aí meu pai saiu do quarto pra fazer alguma coisa. Eu desliguei a televisão. Tava puto já. Quando ele voltou, desligou porque eu quero assistir. Eu falei, pô, tu vai ficar assistindo essa merda, cara. Vai ficar assistindo essa merda. Aí ele ligou a televisão, eu fiquei aqui no quarto, e ele vendo e comentando. Aí, tipo, o Flamengo deu uns ataquezinhos, assim, no final ele. Ih, quase. Quase o quê, pô? 3x0 Cuiabá. 3x0 Cuiabá. Pô. Caraca. Vai ficar assistindo essa merda? Pô, tá maluco, mano. Cara, o Flamengo, de verdade, é complicado a gente falar disso. Esse tema é complicado. A respeito de o Flamengo escolher as competições que joga e tal. Já foi dito pelo Mauro César. Os jogadores, quando foram questionados, né, sobre essa aspa do Mauro, os jogadores falaram que não, que isso não acontece e tudo mais. Só que o próprio Sampaoli, na coletiva de ontem, falou que o time jogou muito mal e parece que isso acontece. Então, tipo, a partir do momento que o treinador, que, tipo, é o cara ali que é a cara do Flamengo, é o cara que tá ali à frente, que comanda todos os jogadores, chega e fala isso, né? Deixa subentendido isso, acabou, irmão. Entendeu? Acabou. Ele deixou exposto ali que isso realmente acontece. Até porque, cara, a partida que o Davi Luiz fez ontem, cara, partida preguiçosa, cara. Entendeu? Preguiçosa. O Flamengo foi preguiçoso dentro de campo. Parecia que era uma partida de rachão ali, final de treino, todo mundo cansado, e aí rola um rachão ali, sei lá, o Pulgar vai pro gol pra agarrar, tá ligado? Parecia isso, literalmente isso. E o Cuiabá é um time que já se provou nesse campeonato como um time que é uma pedra no sapato dos clubes grandes. Literalmente uma pedra no sapato. Porque por mais que seja um time que não tenha grandes nomes ali, por exemplo, hoje durante o Donos, eles pegaram o time reserva do Flamengo contra o time titular do Cuiabá. E o time reserva do Flamengo não perdeu em nenhuma disputa para o time do Cuiabá. Nenhuma disputa. Pedro Davidson, gente. Pô, Pedro, né? Tá ligado? Ranieri, com todo respeito ao jogador, mas Ranieri ou Thiago Maia? Thiago Maia. Pô, não tem comparação. O time reserva do Flamengo tá há muitos e muitos anos-luz do time titular do Cuiabá. Tem uma discrepância muito grande. E é aquilo. Por mais que o Flamengo não jogue com tanta intensidade, com tanta vontade, tinham muitos reservas ontem em campo. E a melhor maneira para você se mostrar que você pode ser um jogador utilizável durante jogos importantes é você dando a sua vida e jogando muito nos jogos que é requisitado. Assim como o Fluminense jogou com um time misto contra o Palmeiras, e quem entrou deu conta do recado. Danielzinho deu conta do recado. O Ione Gonzalez, no jogo anterior, quando foi requisitado, jogou bem. O JK jogou bem. Então, tipo, essas partidas são partidas para você mostrar pro treinador, tô aqui, hein? E é isso. E não é isso que o Flamengo mostra. O Luiz Araújo até jogou bem em alguns momentos, mas passou grande parte da partida despercebido. Cebolinha nem se fala. LF aí, que é um grande fã do Cebolinha, né? Adora o jogador. Cebola! Sem bolinha, como o Arthur Xavier diz, né? E o Flamengo jogou muito mal, cara. Jogou como se fosse uma pelada, literalmente. E é complicado isso, porque ficou cada vez mais exposto que o Flamengo escolhe, sim, as partidas que ele
quer jogar com vontade, com força total, e é complicado porque vai sem confiança para um jogo que é decisivo na quinta-feira, se eu não me engano, contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, e é aquilo, rapaziada. Pode ser que, como eu disse, o Arthur falou, né, que o Flamengo tem essa inconstância durante a temporada. E pode ser que essa inconstância se mantenha contra o Olímpia e o Flamengo seja eliminado da Libertadores. Isso não tá jogado de lado. Até porque o Flamengo não fez um largo... Eu ia deixar isso pra falar no meu comentário, mas dá pra mim complementar. Pode complementar. Você fala que o Flamengo escolhe a competição, mas, cara, Copas são competições traiçoeiras, irmão. Exato. É uma derrota e acabou tudo, vai tudo por água abaixo, sabe? Até quando vai ficar nessa? Não, vou priorizar as Copas. Pô, perde pro Olímpia, já tá fora da Libertadores. Aí, beleza, vai pra uma final de Copa do Brasil, ou até mesmo eliminado contra o Grêmio, mas não ganha. Aí o Brasileirão, quando vai ver, cadê o Brasileirão? Botafogo já 13, 14 pontos. Exato. Mas enfim, completo. Não, e é basicamente isso. É basicamente isso. Eu tava falando. Entendi. O Flamengo joga sem vontade, não demonstra vontade em jogos assim. Não demonstrou vontade contra o Bragantino, não demonstrou vontade contra o Santos e mesmo assim conseguiu ganhar. Não demonstrou vontade agora contra o Cuiabá e toma uma derrota cachapante pro Cuiabá. O Daverson aí, que muitos falaram que é o pai do Flamengo, pô, deitou um gol e uma assistência, mostrou até a tatuagem da Taça da Libertadores de 2021. Pede muito obrigado pra ele. Pô, bizarro. Meu cunhado. Ele é uma máquina de memes, né, mano? De verdade. O Davidson. Eu queria vestir a camisa do Vasco, mano. Falei. Mas Pode falar. Não, pode falar. Vocês falaram exatamente no mesmo minuto as mesmas Papo coisas, reto. mano. Mas é basicamente isso, cara. O Flamengo perde pro Cuiabá uma partida que é a partida também do ano do Flamengo, que é a Copa Libertadores, que é a obsessão de todos os times do Brasil, independente do time. Com essa partida batendo as portas, já que enfrenta na quinta, um jogo fora, um jogo difícil. No Maracanã, não fez uma grande partida, uma partida absurda. Joga com o regulamento debaixo do braço, já que não é a primeira partida, só que foi por apenas um gol de diferença. Então, é uma partida muito complicada e não vai com tanta confiança. Vai aí com as cornetas em cima por conta dos torcedores, já que fez uma partida péssima contra o Cuiabá. E vamos ver no que vai dar, né, rapaziada? Porque o Flamengo escolhe as competições e esperamos que jogue bem, escolha bem, né? Jogar bem contra o Olímpia lá no Defensores del Chaco, porque vai ser um jogo muito difícil. E esse jogo foi uma humilhação. E já não é a primeira humilhação do Sampaoli à frente do Flamengo. E não é a primeira humilhação do time do Flamengo no Brasileirão, né? Cara, eu falei que ia falar por último, mas eu queria falar um negócio que eu tô... Cara, eu queria mais analisar aqui algumas coisas que eu pude perceber nessa partida. E até um comentário que eu vi no Twitter, eu vou citar aqui até a fonte, a referência. É o seguinte, cara, o Flamengo ontem foi uma atuação pífia do Flamengo, uma das piores da temporada. E, cara, o Flamengo ontem entrou com Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro centralizado. Tentou buscar o jogo ali pelas pontas e, cara, sem criação nenhuma, sem criatividade. A falta que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro fazem no Flamengo são, assim, absurdas. E aí eu trouxe aqui, esse comentário aqui, foi aqui no Twitter. Cara, eu perdi o cara que comentou, tá? Foi uma página que comentou. Ele disse o seguinte: desde 2019, vamos analisar isso aqui, preste atenção. O Flamengo contratou 8 pontas: Bruno Henrique, Michael, Pedro Rocha, Kennedy, Thiaguinho, que eu nem lembro quem é, Thiaguinho, Marinho, Cebolinha, Luiz Araújo e já tinha o Vitinho de 2018. Aí ele disse: se só um titular sem exageros dizer que o Bruno Henrique é simplesmente o único ali que deu certo no Flamengo e é titular absoluto até hoje. E joga como segundo atacante. A gente nem vê muito o Bruno Henrique ser aquele ponta. E aí ele comentou: isso aqui que é o ponto que eu quero chegar. Até quando a diretoria vai insistir nisso? E se a diretoria entendeu que o time do Flamengo não é um time de pontas, sim um time que precisa de meias de criação. Sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Quem tem a força de Arrascaeta e Everton Ribeiro. E até hoje o Flamengo não contratou ninguém para ser suplente desses jogadores do time.
Sabe? Desde 2019 não tem um substituto de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Pra gente jogar um jogo desse, Arrascaeta punido, suspenso. Vamos poupar o Everton Ribeiro, que nem entrou no segundo tempo porque passou mal, sentiu uma disposição e acabou não entrando. Não tem ninguém pra jogar ali na posição deles, ninguém. Desde 2019 não tem ninguém nessa posição, cara. Ninguém. Isso é um absurdo, cara, absurdo. Um time que usa esses jogadores como força, a principal peça ali. Cara, o time do Flamengo é um quadrado mágico. Pô, a criação, toque de bola envolvente, os caras, uma genialidade no meio campo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, não tem ninguém. Não precisa ser na altura deles, é difícil achar jogadores do mesmo nível que ele. Mas alguém que pelo menos tente fazer o que eles façam. Não tem. Exato. Aí fica insistindo nesses pontas de merda. Fica insistindo nesses caras. Pô, é absurdo isso, cara, é absurdo. Tipo E não pagou barato, não. Em Cebolinha, Luiz Araújo. Nenhum deles pagou barato. Absurdo. Não. Cara, na moral, eu falei no grupo hoje. Eu falei assim, tô vendo que o LF vai falar pra cacete. Ele botou assim, não, mano, nem vou, eu tô mais triste, nem vou falar muito. Não, e tipo assim, mas o que o LF, por mais que ele esteja exaltado, e dá pra entender porque a partida do Flamengo ontem foi vergonhosa, dá pra entender porque realmente isso não acontece. E é aquilo, o Flamengo nessa janela até tentou contratar o Claudinho, tentou contratar o De La Cruz, que seriam jogadores que seriam reservas ou talvez até titulares nesse time, né? O Claudinho, por exemplo, quando foi especulado, ele viria para ser um titular ali, meio que substituindo o Everton Ribeiro e tal, e ali conseguindo assumir a titularidade, e o Flamengo veria o que faria com o Everton Ribeiro, se liberaria e etc. Mas, pelo jeito, como não fechou com nenhum dos dois, o Everton Ribeiro tem que ser mantido, até porque é uma peça ali crucial, do meio pra frente ali do quadrado mágico, é uma peça crucial ali no Flamengo. E é aquela parada, como esses caras eles não fizeram força para trazer esses caras. Mas, por exemplo, trouxeram o Luiz Araújo, que é um ponta, trouxeram o Alan, que, beleza, é um bom volante, a gente entende, só que eu acho que é uma das menores indisposições do Flamengo. Até porque ele tava fazendo um monte de esforço pra trazer mais um, que era o Wendel. Exato. Ele tava fazendo esforço pra trazer o Wendel e tudo mais, e tipo, pra trazer o Wendel, vale a pena trazer o Wendel, não é mais fácil juntar o dinheiro do Wendel com a proposta que tinha feito ao Claudinho e pagar o que o Zenit queria? Por mais que o Zenit ficou pedindo mais, mas, cara, o Claudinho é o principal jogador do time. Era um dos principais na temporada passada, só que com a saída do Malcom para o futebol saudita, pro Al Hilal, ele se tornou o principal jogador do time. No Cartola, por exemplo, no Cartola lá da Rússia, que existe, né, um fantasy game ali do campeonato russo, ele é a cara do jogo. Então, tipo, ele é um dos principais é o principal jogador do Zenit e um dos principais jogadores do campeonato russo. Então, dá pra entender o jogo duro que o Zenit está fazendo pelo jogador. Basta ali saber jogar com as peças certas, oferecer uma melhor proposta. O Flamengo tentou 2 vezes, né, e eles aumentaram a proposta, só que vale a pena tentar, porque é um jogador que tem um peso. Você vê os melhores lances do Claudinho nessa última temporada no futebol russo, são lances de genialidade, chute, finalização de fora da área, ele é um cara oportunista, entendeu? Por mais que seja um jogador de baixa estatura, mas é um jogador que sabe ele tem os atalhos do campo, então tipo, seria um cara crucial ali pro Flamengo ser um reserva, né? Chegaria como reserva, mas na minha opinião, assumiria a titularidade fácil ali no time do Flamengo. Então, são jogadores que teriam, na minha opinião, eles teriam que ter feito, a diretoria teria que ter feito uma força para trazer pelo menos um desses jogadores, e acabou não trazendo ninguém. A janela se fecha e ele tem que correr atrás, se quiser, e se tiver que correr atrás de um jogador, vai ter que correr atrás de um jogador sem contrato, que, na minha opinião, vai ter que fazer peneira para ver se acha alguém. Peneira. Né? Eu acho que já era. Nessa posição, acho que não traz mais ninguém esse ano. Exato. E é aquilo. É a dependência de Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Dependência desde 2019. E você vê que em jogos que o Flamengo precisa deles e eles acabam saindo, o Flamengo não cai de rendimento. Por exemplo, até mesmo na final do Mundial. O Jorge Jesus saca os dois ao mesmo tempo, né? Tira os dois ao mesmo tempo e o time do Flamengo praticamente acaba. O time do Flamengo praticamente acaba. Então você vê que tem essa dependência. E para acabar com a dependência, nada melhor do que trazer peças de reposição à altura dos dois. E não é o que o Flamengo vem fazendo nessas últimas temporadas, né? Fazem muito mais questão de trazer pontas, como o número que o LF bem trouxe,
do que trazer os jogadores de um meia de ligação, um meia de criação. Sim. Perfeito. Antes de você falar, Arthur, vou ler aqui alguns comentários. Cara, eu ia Tá falar pra acumulando. vocês A galera hoje tá. Porque tá com Cara, muito hoje tá comentário. insano. Eu ia falar isso mesmo. Coisa linda, coisa linda. Valeu, Ó, vou rapaziada, começar obrigadão. aqui. Guilherme Dantas zoando, ficou até tarde secando o Mengão. O Maurício, eu só assisto em meio de semana. Esses caras só querem jogar Copa. Aí, ó. O Arthur Xavier, queria eu estar andando de cavalo, como estava o Geraldo. E aí o Lucão comentou, e o Pedro, hein, recebeu a oportunidade e foi bem abaixo novamente. Arthur deve falar sobre isso aí mais pra frente. O Maurício, prefere o Ranieri, Thiago Maia não dá. Lucão, Fernando Sobral jogou muito. Cuiabá ontem jogou muito, né, cara? Cuiabá fez uma excelente partida. Aí o Arthur Xavier, jogo horripilante, mal assombrado. Sugou minhas energias. Ainda bem que tô de férias, porque estaria totalmente esgotado hoje pela manhã. Sem bolinha nunca mais. Diabo Maia podre. Cara, eu falo, só tem maluco, mano. Só tem dodói. Alan teve que pegar 99 moto pra alcançar o Wellington Silva. Mano, Aí o Ângelo, Tartaruga Ninja. pô, Mano. bagunçou. Mata a barata. O Alan matou a barata, né? Tentou pegar a bola, matou a barata, ficou na saudade. Ângelo chegou, salve Ângelo, boa noite, meu Ângelo. amigo. Arthur Xavier, não vou mais assistir Brasileirão, zero tática, parece que nem treinou. O Sampa merece críticas, sei que olhando números não tenho o que falar. Mas numa hora como ontem, o resultado do desempenho não vira, verdade. Não é algo que anima os torcedores do Flamengo aí o trabalho de São Paulo até agora. Aí, não precisa nem ir tão longe, LF. Matheus França já faria a diferença ontem. Mas infelizmente aí foi vendido. Bola Foi de uma ouro, boa né? venda, mas fez falta. E aí o Geraldo, entendo sua dor, LF. Estou muito triste também. Mas enfim, Arthur, quero saber de você aí pra gente fechar. Então, O que você acha desse jogo ontem do Flamengo Quero tenebroso? saber de Pedro também, hein? não, beleza. Cara, é o seguinte, eu tenho algumas coisas aqui pra falar e talvez eu seja até um pouco mais radical do que vocês dois foram. Porque eu acho que eu sou talvez o que mais bate nessa tecla da inconstância do Flamengo aqui há um tempo. Nas duas últimas partidas o Flamengo até venceu e a gente até comentou, pô, será que o Flamengo tá conseguindo recuperar o bom futebol, tá conseguindo se adaptar ao estilo do Sampaoli, o time tá maturando, eu lembro que a gente falou disso. Mas, cara, a gente não tem essa resposta, porque é o seguinte, pra mim o principal problema do Flamengo na temporada não é o ataque, não é o meio de campo e nem é a defesa, ou o goleiro, enfim. Pra mim o principal problema do Flamengo é a inconstância do time. E o pior, a postura do elenco do Flamengo. Em diversos momentos, e é bom deixar isso aqui bem claro, tá? Não só no Campeonato Brasileiro, o time se mostra muito desinteressado nas partidas. Mostra mais uma vez o que vocês já falaram, essa dependência de Everton Ribeiro e de Arrascaeta, porque o time ele não consegue ser criativo quando não tem esses dois em campo. Na partida contra o Cuiabá aconteceu totalmente o contrário, o time super desorganizado, o time espaçado, o time nada compacto, a tática do Flamengo simplesmente inexistia. O time estava completamente perdido em campo. O Flamengo não consegue ter jogadores que coloquem a bola no chão, que pensem uma jogada, que consigam armar o time, que consigam levar o time à frente. O Gerson jogando de camisa 10 atrás do Pedro não é esse cara. E não é esse cara. Ele não. E a gente falou isso aqui também, se eu não me engano, na partida contra o Atlético Mineiro, que o Arrascaeta não começou também. A gente falou, cara, o Gerson não é esse cara de fazer essa função de camisa 10. Quem faz essa função bem é o Arrascaeta, que tem esse jogo por dentro, esse jogo muito mais dinâmico. O Arrascaeta é muito mais rápido com a bola do que o Gerson. O Gerson, ele teve um grande momento aqui no futebol brasileiro, principalmente no Flamengo 2019, com a característica de que segurar a bola, às vezes esfriar o jogo, fazer esse giro e enxergar o jogo de frente. O Gerson, ele não é esse cara de jogar de costas igual a Arrascaeta joga em muitos momentos, de receber essa bola e ter que virar e já pifar alguém, de ter que fazer uma jogada mais dinâmica. O Gerson não consegue fazer isso com a mesma qualidade que o Arrascaeta faz ou que o Everton Ribeiro traz pro time, enfim. E aí eu acho que um problema do Flamengo, do São Paulo, é a falta de entrosamento. E aí vocês podem pensar, falta de entrosamento? A base do Flamengo é a mesma desde 2019, os caras jogam junto há muito tempo. Mas falta entrosamento com o Sampaoli. Há quanto tempo eles jogam com o Jorge Sampaoli? E aqui eu trago um número muito interessante, que mostra isso. Essa foi a 29ª escalação diferente do Sampaoli em 29 jogos. O Sampaoli nunca repetiu uma escalação no Flamengo. É um número que o Vini vinha trazendo muito no início das lives. O Sampaoli tá uma porrada de jogo. Até se perdeu. Não, o Sampaoli não repete escalação, acho que desde 2021. Sim, há muito tempo.
Já deve ter Tá mais de ligado? 100, né? Naquela que a gente tava... Se tem 20. Naquela época era 70 e poucos. E já são 29 do Flamengo, já são mais de 100 jogos que o Mais São de Paulo 100 não repete jogos, a mais de 100 escalação, pô. jogos. E aí, o time sem entrosamento, com uma tática completamente, assim, inexistente na partida, um time que não conseguia competir, isso ficou muito claro nas finalizações. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 2 finalizações contra 11 do Cuiabá. Ah, mas as finalizações do Cuiabá foram de longe, não apresentaram perigo. Sim, e o Flamengo também não conseguiu finalizar. A gente tá falando do elenco do Flamengo, que possivelmente é o melhor da América do Sul, contra o elenco do Cuiabá, que tá sim fazendo uma boa temporada. O Davidson tá com destaque, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O trabalho é muito bom. Mas se a gente for comparar elencos, igual o Vini falou, investimento, nome por nome e potencial de cada time, fica nítido. O Flamengo é muito superior ao Cuiabá. E isso não se traduziu ontem, seja em números, seja em atuação e seja em diversas coisas. E aí é o ponto que me irrita. Porque depois da entrevista, o treinador Jorge Sampaoli vai à coletiva, depois da partida. Ele vai à entrevista e fala que o time não competiu. Joga isso em cima dos jogadores. Ah, o time não competiu, gente, o que eu posso fazer? Quando pra mim a principal culpa é dele. A principal culpa é dele. A gente fica aqui nesse discurso, e quando eu digo a gente, eu não me refiro ao Sports Arena, mas sim à comunidade futebolística. Ah, o Flamengo escolhe os jogos. O Flamengo joga muito mal do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga super bem nas Copas e nas competições mata-mata. Gente, quando que o Flamengo realmente foi o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Não, na Copa Libertadores da América. Quando que o Flamengo realmente foi o Flamengo na Copa do Brasil, tirando esse jogo contra o Grêmio agora? Se a gente for pegar o retrospecto do São Paulo no Flamengo, dos 29 jogos que o São Paulo tem, em 5 ou 6 a gente vai olhar e vai falar, cara, realmente, esse jogo aqui o Flamengo jogou muito. Esse jogo aqui o Flamengo botou o adversário no bolso e foi determinante. Fora isso, a grande maioria dos jogos do São Paulo, seja empate, derrota ou vitória, o Flamengo esteve muito mais próximo da derrota do que da vitória. E mesmo que não estivesse muito mais próximo da derrota, fica muito mais refém ao acaso do que de uma vitória organizada. Quando você vence de qualquer jeito ou você perde de qualquer jeito, é impossível o trabalho ir pra frente porque você não sabe onde você erra e onde você melhora. O Flamengo com o São Paulo não tem conseguido ser determinante em seus momentos, principalmente quando o time precisa. O que me lembra muito aquele momento final do Rogério Ceni no Flamengo. E o time conseguia vencer, conseguia ter resultados, mas a gente sempre ficava com a sensação de que podia entregar mais. O time poderia mais, o time pode mais. E é a mesma sensação que eu tenho com o Jorge Sampaoli. O Flamengo hoje é um time que, mesmo com todo o investimento, mesmo com todas as qualidades disponíveis, é um time frágil. É um time que é refém de qualquer elenco do futebol brasileiro hoje. Por isso que lá atrás, há uns 3 ou 2 programas atrás, eu falei que se a gente olhasse e analisasse o Flamengo pura e unicamente com a ótica de desempenho, o Flamengo não era favorito a nada. O Flamengo não entrava em nenhuma competição como favorito, olhando desempenho. E é o que vem acontecendo. O Flamengo tem resultado, mas não consegue. Tem resultado, mas não joga bem. Empata e joga mal. Perde e joga mal. Ganha e joga mal. O vence, mas não convence se tornou uma frase, tipo, Perfeito. que o Flamengo tomou pra si, tá ligado? Sim. E aí, o que eu acho é o seguinte, só pra finalizar aqui, eu acho que o trabalho do São Paulo no Flamengo é ruim, tá? É ruim. Arthur, mas tava invicto em não sei quantos jogos, 20 jogos e uma derrota. Gente, números, eles também enganam. E óbvio que a gente analisa aqui muito pautado nos números, muito pautado naquilo que a gente consegue perceber do que os números traduzem também da partida. Mas se a gente se apegar só aos números, a gente não vai conseguir enxergar o futebol de uma maneira justa. O que a gente estava fazendo com o Flamengo em alguns determinados momentos era superestimar a temporada do Flamengo, que está trazendo resultado muito mais por conta de individualidade e jogadores que aparecem em momentos chaves do que puramente pelo trabalho do Jorge Sampaoli. A gente está vendo uma temporada muito caótica e muito delicada no sentido de comissão técnica, desde o começo, quando o Flamengo demite o Dorival Júnior, traz o Vitor Pereira, depois demite o Vitor Pereira e traz o Sampaoli, e você percebe claramente que os 2 treinadores, depois do Dorival Júnior, não tiveram liga com o elenco. O Flamengo pode estar maturando, pode estar finalmente agora entendendo as ideias do time, o que não quer dizer que o Flamengo está jogando bem. O que não quer dizer que o Flamengo apresenta evolução. O que não quer dizer que o Flamengo hoje é o principal time do futebol carioca, por exemplo. É o principal time do futebol brasileiro. Não é. O trabalho do Jorge Sampaoli, para mim, no Flamengo é ruim. É uma nota de 6 para baixo. Uma nota 5
4,5. 5 eu acho justo o trabalho dele. Então, assim, um treinador que tem a nota 5 no Flamengo em 29 jogos, será que ele tá apto a vencer uma Copa Libertadores, por exemplo? Será que ele chega no jogo contra o Olímpia no Maracanã como grande favorito? Eu acho que chega muito mais pelo elenco que o Flamengo tem. O jogo do Olímpia é fora de casa. Perfeito, vai jogar fora de casa ainda, no Maracanã foi a ida, porque o Flamengo passou em segundo no grupo da Libertadores. Então, assim, será que vai até a casa do Olímpia como favorito? Será que vai, no jogo de volta contra o Grêmio, ser favorito? Será que é favorito no Campeonato Brasileiro? Hoje, pra mim, se a gente se apegar apenas a desempenho e não a resultados, elenco ou momentos em que os jogadores decidiram pelo Sampaoli, eu acho que o Flamengo não é favorito a ser campeão em nenhuma competição que ele está hoje. Eu acho que o trabalho do Sampaoli é ruim e o time, volto a repetir, esteve muito mais próximo de derrotas e eliminações do que a gente pode lembrar. E eu acho que isso denota como o trabalho do Sampaoli e do Flamengo na temporada é inconstante e extremamente irregular. Cara, e olha só, completando esse seu raciocínio, a informação aqui apoiada pela coluna do Flamengo, e aqui o Mundo da Bola aqui do Twitter repostou. A derrota do Flamengo para o Cuiabá expõe um clima pesado nos bastidores do clube. Jogadores de diretoria rubro-negra estão distantes de Jorge Sampaoli. Atletas reclamam dos métodos de trabalho, da falta de comunicação e cobram explicações sobre escolhas de treinador. Sempre após uma derrota a gente vê notícias como essa, e não é de agora isso. Cara, eu não sei como dizer isso, mas aparentemente o Sampaoli não tem clima pra ser treinador do Flamengo nesse momento, sabe? Mas infelizmente eu acredito que ele vai ser mantido aí pelo menos até o final do ano, ou até o Flamengo, sei lá, ser eliminado da Libertadores ou tomar uma porrada na Copa do Brasil, porque nessa altura do campeonato é muito difícil substituir um treinador, né, cara? Ainda mais na reta final da Copa do Brasil, jogos importantes da Libertadores, segundo turno do Brasileiro. Eu não sei como vai ficar essa situação, mas aparentemente não é de agora que repostam notícias como essa do clima do Sampaoli com os jogadores do Flamengo não ser um dos melhores. Não, e tipo, é aquela parada, o clima do Sampaoli com os jogadores do Flamengo não é um dos melhores. Mas, pô, o Sampaoli não sempre teve essa característica? Ele sempre teve essa característica de ser um cara frio, de ser um cara que cobra muito, de ser um cara que é extravagante nas cobranças, ele expõe às vezes os jogadores, como aconteceu nessa última partida. Então, tipo, isso acontece desde sempre. O Sampaoli não virou essa chave quando ele botou a camisa do Flamengo. Já sabiam disso quando escolheram esse treinador, né? Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. Eles já sabiam disso, então isso aí tem que cair no peito da diretoria, entendeu? Literalmente isso, porque é culpa deles. O scout não analisa somente o desempenho, como que o treinador funciona, as táticas, etc. Chega para eu conversar com um jogador que já foi treinado com ele, pergunta como que é ele no dia a dia. Eles sabiam de tudo, não foram pegos de surpresa. Então não tem como essa notícia vir à tona e a gente não acreditar, porque a gente já sabe que meio que faz parte do trabalho. Por exemplo, cara, a gente não precisa correr muito longe, a gente não precisa pegar o desempenho do Sampaoli no Olympique de Marseille, ou então no Santos, ou então no Sevilha. Agora, cara, o que aconteceu com o João Pablo e com o Pedro, entendeu? Ele tentou botar panos quentes, assim, meio que falando que tudo ocorra bem com o Pedro e com o Pablo. Não, cara, o Pablo fez tudo de errado, entendeu? Ele tem que sair do time e acabou. Não é pra ver vamos ver as melhores possibilidades para ambos. Não, ele tem que sair e acabou. Então, você vê aí, a partir de alguns pontos, assim, que por mais que não sejam pontos acachapantes para falar para você bater o martelo, e falar, cara, esse cara não é o técnico do Flamengo, mas são pequenos pontos que aos poucos vão se tornando uma bola de neve negativamente, que é o que vem acontecendo atualmente nessa temporada com o Jorge Sampaoli, entendeu? E outra coisa, o Dorival, quando ele saiu do Flamengo, ele foi demitido por muito menos, entendeu? Então, é impressionante, sabe? Porque quando o técnico é contratado por acaso, que foi o caso do Dorival, foi o caso do Rogério Ceni, foi o caso do Jorge Jesus, que foram técnicos que foram contratados por acaso e deram muito certo no Flamengo, em menor deles o Rogério Ceni, né, que foi apenas campeão brasileiro, mas também tá com seu nome marcado na história do time rubro-negro. Mas você vê aí que as decisões da diretoria do Flamengo não são assertivas desde muito tempo, sabe?
E é nessas ocasiões que a gente vê que realmente a diretoria às vezes aparenta ser amadora, de verdade. Porque o caso do Pedro não foi resolvido ainda, não saiu uma nota dizendo Até agora não saiu nenhuma nota, é verdade. Não saiu nenhuma nota dizendo que forças ao Pedro ou alguma coisa do tipo. Não saiu nenhuma notícia anunciando a demissão do Pablo. Então, fica Deus dará, entendeu? Parece que eles jogam as coisas que vão acontecendo, as coisas que acontecem no Flamengo. Por exemplo, a coluna do Flamengo cobre muito melhor o time do que o próprio Instagram do time, entendeu? Então, quando você não se posiciona como instituição, você abre oportunidade de outras pessoas se pronunciarem por você. E a partir do momento que você perde o comando da sua própria instituição, pra mim aí já acabou, tá ligado?